Paz seja convosco. O que acabamos de ouvir dispensa comentário, é claro. Estava pensando, enquanto o irmão Brana falava, que o pastor não tem que preocupar muito em pregar contra o pecado, senão animar o povo, porque ele deixando, o irmão Brana faz isso. Ele corta o pecado pelas raízes, não é certo? Isso é muito bom. É uma ajuda tremenda. É uma ajuda. Somos apenas servos. Nós simplesmente é um elozinho da corrente para chegar até o povo. Essa multidão que está conosco nesta manhã já foi recompensada. Não? Que coisa tremenda. Mensagem estranha. Nós temos algumas perguntas aqui, como seja, é simples, mas é sincera. A pessoa ouve a rádio, a web rádio, o tempo todo. Então, quando chega na hora de tomar banho, não desliga. E o marido, sincero também, ambos acham que está errado. Ela disse que eu ouço a rádio o tempo todo. Então não vai ter um espaço para... Tem que desligar para poder tomar o banho. Né? Sendo assim, se é um culto, uma mensagem que está rodando nesta hora, principalmente na voz do profeta, ou não seja, então deixa passar ou toma banho antes. Mas durante a programação diária, tem que cozinhar, fazer a comida, tem que lavar a roupa, às vezes varrer a casa, limpar a casa, ouvindo. Isso é muito bom. E até no banho. É isso mesmo. Deus te abençoe, não contrariando a opinião do seu esposo, mas ajudando, não é? Ajudando. Deus te abençoe. Uma perguntinha também que deve ser feita ao pastor. Ao pastor. É quase que esse ventilador está me perturbando o barulho dele. Gostaria de saber se um evangelista que é divorciado, desordenado, pode ficar na frente de uma igreja para resolver assuntos espirituais e até sobre a eleição de pastores. Conversa com seu pastor, fala sobre isso, tá bom? Conforme está escrito, é absurdo. Não? Conforme está escrito. Agora, um irmão muito sincero também,
orou pela pessoa, um outro homem que ele disse uma coisa grave. Eu vi de um homem de Deus que o pai dos meus filhos não presta. Mas eu orava por ele, que é um inimigo. Homem de Deus, inimigo. É difícil, né? Ele ouvindo a mensagem, o fundo clama o fundo, do irmão Branham, o irmão Branham disse: se você tira uma maldição de uma pessoa que foi amaldiçoada, você vai entrar em problemas, não é? Isso é muito relativo, irmão. Jesus manda orar pelo inimigo. O irmão Branham, um homem chamou ele de marionete. Se não me falha a memória, o termo foi marionete ou marica. Eu sei que ele foi 3 dias para a caverna orar por aquele homem. Então, tem os dois lados, né? Nesse caso, o senhor não pode se dar por condenado por ter orado por ele. E sua mãe, que está com esse mal Alzheimer, também você faz bem em sofrer pela sua mãe. Deus te abençoe. Olha, nós vamos, no final, levantar todos esses e-mails diante do Senhor Jesus, com essa multidão que temos. Todos levantam as mãos na hora que a gente for orar, né? Essa aqui é oração por emprego, também vai ser orado. Irmã Rosiana Silva, Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito mesmo. Irmão Maxwell Oliveira, Deus te abençoe. Pelo seu e-mail, vai ser levantado também. Todos eles. A bênção. O quarto é importante para mim, esse trabalho maravilhoso e abençoado que todos vocês dedicam para realizar. De fato, é uma equipe dinâmica, né? A senhora que mora aí em Itaboraí, no Rio de Janeiro, sozinha, e é muito difícil, e pode assistir os cultos pela internet, é uma bênção, segundo ela. Quem está longe sabe quanto custa. Quem está perto, às vezes, acostuma com o mar, não é? O mar
ela vive espiritualmente através da nossa página. Ela está nos ouvindo nesse instante. Ela diz que ama a mensagem, ama cada um de vocês com todo o meu coração. Quero e vou conhecer todos vocês aqui ou na glória. Amém, irmã, amém. Deus te abençoe, irmã Alessandra Gadélia da Costa. Deus te abençoe. Isso aqui é um agradecimento. Agradecer a senhora irmã Eronildes José da Silva. Obrigado por essa carta de reconhecimento, de apoio. Deus te abençoe. Vamos levantar esses e-mails. Eu peço que a igreja que está nesta hora reverentemente na internet e toda a multidão, porque levantando a sua mão, você está rompendo uma lei da gravidade. E isso faz bem para si próprio e para aquele por quem você levanta a mão. Paulo disse, levantando mãos santas. Ele escreveu aos santos que estão na igreja tal, aos santos que estão na igreja tal. Ele gostou desse termo, não? Então, vamos todos levantar as mãos. Eu levanto esses e-mails e peço ao Senhor Jesus Cristo para recompensar e abençoar a todos que dedicam esse tempo a Ti, através deste meio que Deus deu para esse ministério, que vai aonde anjos não podem ir, vai em todas as partes do mundo, por esse meio que leva tanta miséria, tanta desgraça, tanta tristeza, porém a mesma árvore leva bênção, leva mensagem, leva encorajamento, leva perdão, leva cura e bênçãos dos céus. Agora vamos ficar em silêncio. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos ler a Bíblia. É só um versículo, acompanhado de outro, mas depois eu leio. Jesus falando, não é? Em São João, capítulo 7, verso 24.
Quando ele diz uma coisa é porque quem vai ler, quem vai ouvir, precisa daquilo. Jesus não falou nada que nós não precisamos. Através dos apóstolos, os escritores da Bíblia, tudo que ele falou é em benefício nosso. É São João 7:24, Jesus dizendo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João, hoje eu estou muito calmo, né? Engraçado. Tem dia que a gente está calmo. Quero ler capítulo 8 de João. Nós lemos no capítulo 7. Não julgueis, né? Agora, capítulo 8, verso 15, Jesus disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. 2. Muito bem. Então, nós vamos para a mensagem Restauração da árvore noiva. Nós paramos ali na frase, domingo passado, 136 da mensagem Restauração da árvore noiva. 136, não importa as condições, estão lembrados? Ele continua dizendo: algumas pessoas tão culpadas mentalmente, elas se sentem culpadas mentalmente, que não querem encarar nenhum julgamento. Agora, Paulo disse que é melhor ser julgado pela palavra, em outras palavras ele diz isso. Pedro também fala, para não ser julgado com o mundo, não é? Porque a noiva, os eleitos de Jesus Cristo, não vão ser julgados lá no trono branco, lá em cima. Pelo contrário, eles vão julgar até os anjos. É necessário que nós nos alicercemos no que é verdadeiro, que é real, não em imaginações e opiniões, por melhores que sejam. Então, mas essa noiva purga, porque ela erra, e ela purga os seus erros de uma forma ou de outra, cada um de uma maneira, numa maneira padrão. E chega ao ponto até de ser recolhido. Não se perde. Ele disse que Deus não pode salvar só por 10 anos.
Você foi salvo ou não foi? 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Ele não pode te salvar só por um tempo, até você tropeçar. Não. Agora, quando você tropeça, você vai sentir a dor. A gente usa falar seu dedão do pé. Dedão. Andando descalço no trieiro, manda o dedão num toco. Que chega a levantar a unha. Não? Como dói aquele tropeção. O cuidado seria esse, não tropeçar, não é? Para o seu próprio bem. Mas se tropeçou, aguenta a dor. Você não vai arrancar seu pé, o seu dedão. Você vai pôr sal, aí dói mais um pouco. E coisas curativas de casa, não é? Ou então, médicos. Usa o remédio para aliviar a dor, analgésico. Mas ali está, só o tempo vai curar. Eu caí de uma bicicleta há pouco tempo, há não muito tempo, lá no Recanto, e ficou doendo aqui de lado. Quando eu fui no médico, ele pediu um raio-x, não sei se foi raio-x ou... parece que sim. Ele disse, ó, você está com duas costelas quebradas. Mas tem uma coisa, não existe remédio para isso, é o tempo. Como casa, não é? É o tempo. É o tempo que cura a costela. Só do Adão que ele não sentiu, não é? Tirou uma inteira. Mas quando os homens inventaram a anestesia, Deus já tinha anestesiado Adão. Lá no Éden, para tirar o espinho dele, né? A costela, veio a mulher. Então, encaixa direitinho. Você não tem que ficar brigando com ninguém por causa do toco, culpando o toco. As pessoas querem sempre arrumar um bode expiatório. Culpa A, culpa B. Tem que encontrar um culpado. Mas, nesse caso da purgação dos erros, é alentador, porque Deus permite sofrer, mas ao mesmo tempo Ele é o bálsamo, o consolo no espírito. Eu estou sofrendo aqui para não sofrer lá. Então, é importante
a gente ter isso assim, num compêndio da mente. Agora, tem muitas pessoas que não querem encarar nenhum julgamento. Por outro lado, fiquemos sabendo de uma coisa: cuidado com julgamento por causa da aparência. A aparência leva os dois ao perigo. A quem comete a aparência do mal, isso aí, pessoas têm perdido a vida. Onde tem um país que tem pena de morte, por causa da aparência, pareceu que foi ele. Aparência. A palavra diz evitar a aparência do mal. E Jesus está dizendo que precisa de 2 testemunhas. Você precisa pegar no ato, no caso do adultério. E tem casos que nunca consumou, como o caso de Tiago, capítulo 1. Ele diz que o pecado consumado gera morte. Como eu já afirmei, o irmão Brana corta a coisa pela raiz. Então nós vamos deixar o Espírito trabalhar para orientar, para animar, para encorajar o irmão Robert Pilot, o irmão Bob. Não sei se alguém daqui conheceu, lembra dele. Ele era preocupado com o encorajamento da noiva, porque ela já sofre o atrito diário, natural, por causa das abominações. Ontem nós ouvimos uma coisa séria no casamento. Como é que pode uma casa abençoada deixar entrar pessoas amaldiçoadas para causar influência, ainda que seja somente pela imagem, pelo virtual. Essa casa é reservada para Deus. Nós estamos num caminho estreito. Eu sempre lembro Pedro dizer, ele ficou no canto da parede: mestre, desse jeito quem é que pode salvar? A resposta de Jesus é essa: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens, o que é impossível para você, é possível para Deus. Aí você tem que ir lá no Velho Testamento, tem que ir lá no Abraão, não tem jeito. O irmão Brana não tinha jeito de pregar sem Abraão, sem Moisés, sem Josué, Caleb. Veja as mensagens do irmão Brana. Ele prega baseado em personagens da Bíblia. E Jesus disse que aquela mulher que banhou seus pés com lágrimas, enxugou-os com seus cabelos,
ele disse que aquilo seria citado quando fosse pregado o Evangelho todas as vezes. Jesus disse. Então, agora, a questão é não querer encarar o julgamento. O julgamento na casa de Deus se cumpre através da essência da Bíblia Sagrada, que é corrigir, exortar, redarguir, animar, consolar, estimular. E então tem aquela passagem, aquele texto de Hebreus 12, verso 1 em diante, que ele açoita, corrige, açoita quem ele ama. Quem não aceita é bastardo. Está escrito lá. Mas quem aceita é filho. A diferença está aí. Quem não aceita o julgamento, quem não aceita a correção, não aceita a disciplina, só quer o conforto, o consolo, e não aceita, fica rebelde, levanta e sai. Ele diz, esse não é filho, esse é bastardo. Ora, eu ia dizendo que o julgamento começou lá no Éden. E na hora de Eva e Adão serem mortos, fulminados, Deus podia fazer outro casal só com um sopro, como fez. Não, ele tem atributos, ele tinha que manifestar seus atributos. Então ele não perdeu a causa. O propósito dele se cumpriu e tem se cumprido. Ele trouxe o julgamento, certamente morrerás. Mas fisicamente, o que se pôs no lugar entre o físico e o espiritual foi o Cordeiro. O Cordeiro que morreu no lugar deles. E para cobri-los. E aí vem através das Escrituras. Você acha que Abraão só errou quando ele mentiu que Sara não era sua esposa? Durante 100 anos, ele só errou ali. A Bíblia não escreve tudo sobre Davi, sobre tantos outros, cada um. A própria Bíblia diz que não haveria livro no mundo que coubesse. Então, é uma escola. Isso é uma escola. Então, quando elas se sentem culpadas mentalmente, começam a descarregar.
e não querem encarar nenhum julgamento. Aí então o que acontece? Não é difícil para morrer. O pensamento foi esse. O Judas, às vezes alguém disse que ele arrependeu. Ele teve remorso. Ele teve remorso. Até o próprio Caim, Deus disse para ele: se você mudar, se você... não há salvação, não há meio para ti. Mas ele não mudou. Seguiu em frente. E foi pai de toda a evolução científica. Tudo isso aí é a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, se você vai comer o mal, pode te envenenar. Não é difícil para morrer. Qualquer pessoa pode, aliás, perde sua mente em algum ou outro fazer algo racional. Algumas delas têm os corpos queimados, jogados no mar. Eu vi um milionário, maior do mundo, então o corpo dele foi cremado e as cinzas foram jogadas no mar. Jogar as cinzas nos quatro cantos, nos quatro ventos do mar. Aquilo não para com o julgamento. Morrer não para com o julgamento. Cancela toda oportunidade de salvação, de arrependimento. Aleluia. Aquilo não para com o julgamento. Você virá da mesma forma. Sim, Senhor. Agora ele diz assim, não importa a condição. Ele volta a dizer, não importa a condição. Você vai encontrar Deus em algum lugar. Pode deixar, você vai encontrar Deus em algum lugar. Aí então Jesus diz que ele não julga segundo a aparência. A segunda justa, perfeita justiça. Ele e o Pai são testemunhas. Não, você vai encontrá-lo. E agora, naquela hora, você vai falar a ponto de calar a Deus? Não tem jeito. Ele falou a palavra e colocou uma lei naquela palavra. E a lei é a sua própria lei. A sua própria vida atrás disto. Esta é a razão que ele jurou por si mesmo. Não há nenhum maior. Bem, ele teve que jurar porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento. O juramento, então, era... Houve um tempo, vocês não alcançaram isso,
A pessoa fazia um negócio importante, um montante importante. Qual é o documento? Um fio de bigode. O outro tirava o fio de bigode e dava. Era um documento. Era um juramento. E cumpria aquilo, cumpria ao pé da letra. Ele teve que jurar, apesar de que para nós ele disse, não jureis, nem pelos céus, nem pela terra. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Você fala não e pronto, não, juro por Deus. Está errado. Não. Sim. Sim, juro por Deus, não. O mundo pegou isso, pelo amor de Deus. Eles não sabem o que é tomar o nome de Deus em vão. E não adianta você falar. Virou hábito. Ele teve que jurar, porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento da parte dele. E a única maneira que ele pôde, antes dele fazer isto, tomar isto ele mesmo, e ele próprio se tornar o julgamento, ele próprio se tornar o julgamento carregando uma cruz, se machucando todo, pregado na cruz, sangrando. Ele próprio se tornou o julgamento. Oh, irmão, quando Deus se tornou homem e era o julgamento, fez Ele próprio o julgamento. Um julgamento que cairia sobre nós, recaiu tudo sobre Ele. Isaías profetizou no capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, carregou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou tudo sobre si. Ponha na minha conta. Ponha na minha conta, ó Pai. O Daniel Cury. Não, Pai. Ele está condenado, mas ele parou por mim lá na terra. Ele parou por mim lá na terra. Então agora eu paro por ele. Aleluia. Ele parou, ele parou. A gente cita só as pessoas perdidas, mas quem não estava perdido? A própria Maria, mãe de Jesus, teve que ser salva. Ela é Santa Maria depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes. Aí estavam todas as Marias lá, junto com ela. E por isso é que Paulo escreve aos santos que estão na igreja. João também. Ele fez ele o próprio julgamento. E através de sua própria morte, sepultamento, o nosso Deus morreu por causa de nós.
recebeu julgamento no nosso lugar. Quão agradecidos nós deveríamos ser, exuberantes. O mundo perde o sentido com um gol de um mercenário da bola. Mas agora pense nisso, através de sua própria morte. Julgamento e ressurreição. Sepultamento e ressurreição. Tudo por nós. Porque ele tivesse somente morrido daquele jeito, sido morto, crucificado. Tudo bem, nós tínhamos história, um homem chamado Jesus morreu crucificado. Quantos morreram? Mas não, ele ressuscitou por nós. Ele podia ter ido embora para a glória dali mesmo. Mas ainda se ocupou em pegar as chaves do inferno, destrancar o paraíso, tirar os filhos de Deus, os Jós, o Sansão, o Abraão. Eles, que labor, dentro de poucas horas. Tudo por eles, tudo por nós, tudo por você. Quem sou eu? Quem é você? Pensas que és alguma coisa? Mais do que um pecador salvo? Lembrar do irmão Bob de novo. Eu sou um velho músico salvo pela graça. Ele gostava de falar isso. E a gente tinha que entender o que ele estava falando, senão ele ficava nervoso. Então veja que a gente encontra essas esquinas da mensagem e através da sua própria morte, sepultamento e ressurreição. Leia 1 Coríntios 15. Familiarize-se com 1 Coríntios 15. Sua vida muda. Qual o terreno? Tais os terrenos. Qual o celestial? Tais os celestiais. Aleluia. E através da sua própria morte, sepultamento e ressurreição, ele provou que suas leis estavam certas, certinhas. Matou cordeiro no Éden, matou cordeiro no Calvário. Morreu no Calvário. Se Deus não tivesse saído dele, ele não teria morrido. Enquanto Deus estivesse, o Pai estivesse nele, ele não poderia morrer. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Fui eu o culpado, foi você o culpado, fomos nós os culpados. Ele disse, em São João capítulo 2, né? Destrua este templo,
derribar esse templo, e em 3 dias eu o edificarei. Olha aí, na primeira pessoa. Ele não disse, ele estava falando da sua morte, do seu sacrifício. Destrua esse templo, seu corpo, e em 3 dias eu o edificarei. Ó, eu, primeira pessoa, eu. Ele não disse, e o Pai edificará. Não, ele disse, eu edificarei. Pode destruir. Destrói esse corpo. Sepulta esse corpo. Os filhos de Deus vão lá. Mas como ele voltou, glorificado, inteiramente celestial, nada de terreno, quando os santos ressuscitarem, celestiais, glorificados, e nós, os que estivermos vivos, eu estou usando a palavra de São Paulo, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Aí está a obra-prima completa. Eles não podem chegar a essa perfeição sem nós. Que peso sobre mim, que peso sobre nós. Eles não podem sem nós. Destrua este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Eu, pronome pessoal, eu o levantarei outra vez. O que acontece? Pois ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia o que isto era. Ele sabia que isto tinha que operar de acordo com a palavra. Ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta e disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção, se apodreça na sepultura. Isto estava terminado, acabou. Deus falou e pronto. Ai, Jesus. Então a lei de Deus tem que operar de acordo com aquela palavra. Estamos chegando a uma grande coisa em 1 minuto. A lei da palavra de Deus, a lei de Deus está em sua palavra. Por isso que ela cumpre, ela tem vida, ela tem vida. Agora, se o tribunal escreve uma palavra, é tal e tal coisa, uma punição, fazer tal e tal coisa, está bem.
Agora, esta é a palavra do tribunal. E a lei do tribunal força a palavra do tribunal. E Deus fala algo, e aquilo é a lei. E o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei. Isso é importantíssimo, gente. Amém. Forçar aquela lei para o crente. É Deus interior. É homem interior. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, no meu interior, para não pecar contra ti. Você tem que ser ordenado para fazer tal coisa. Ali isto toma um crente. Você tem que ter a insígnia de um crente. Está lá dentro. Está lá dentro. Quando o diabo trabalhou com o irmão Brana, lá junto com a sua bebê, Sharon, morrendo ali penosamente, e a cortina fechada. Deus fechou a cortina. Eu disse, mesmo com a cortina fechada, irmão Brana venceu o diabo. Mesmo sem Deus falar com ele venceu o diabo. Às vezes você pensa, eu estou passando uma fase assim, mas mesmo sem Deus falar com ele venceu o diabo. E sabe uma coisa? Ele estava concordando com o diabo, que Deus não o amava. Não curava. Ele curava os outros. Agora, o quadro terrível. Um irmão, pai, tudo morto, a esposa morta no necrotério, a bebê morrendo. O diabo falou, escuta, se Deus cura os outros lá, seu Deus, câncer, cegueira e tudo, e por que ele não cura a sua... Olha a sua esposa lá. Falei, Deus não me ama. E fechou a cortina ainda para mim. Me abandonou. Estou sozinho. Não. Ali estava o William Brana, a casca. Mas quando chegou lá no miolo, Satanás, vai-te. Deus tomou, vai-te, Satanás. A lei estava lá dentro. O homem interior é que usa a lei de Deus, a palavra de Deus. Nós vamos usar a palavra e vamos chamar a chuva para a lavoura que está morrendo, e nós vamos requerer os filhos. Deixa o inimigo trabalhar com a casca. Essa casca merece ser judiada. Mas há uma lei lá dentro. Há uma lei dentro desse homem. Ele está errado, mas tem uma lei lá dentro dele. Ele nunca blasfemou. Aquela mulher está errada, mas tem uma lei lá dentro. Tem uma semente lá dentro. Como é que pode?
Que coisa profunda, meu Deus. Meu Deus. Aí está o poder versus autoridade. Você tem poder? Não, mas temos autoridade. É isto. Não poder. Não poder para parar o caminhão carregado, a carreta. Mas tem autoridade para parar a carreta. Assim é o guarda. Não, não, Senhor, eu não posso. Eu só posso todas as coisas no Senhor. Eu não tenho poder. Às vezes a esposa vê um homem sem poder. O esposo vê uma mulher sem poder. Mas olha a autoridade do Espírito. Pare! Pare com isso! Você está vestido com uniforme. Você está vestido com armadura. De Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Leia isso na sua Bíblia. Aí na sua casa, leia Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Vai lendo até terminar. Você está revestido com aquele capacete, aquele escudo. O guardinha pequenininho está com um uniformezinho, parece maior do que ele. Levantou a mão e os carros pararam, todos eles. Aquilo é autoridade. Poder, ele seria esbagaçado. Não temos poder suficiente para fazer nada, diz o profeta. Está aqui, ó, no 140. Restauração da árvore noiva. Não temos poder suficiente para fazer nada. O irmão Brana ressuscitou aquele menino na Finlândia. E eram dois. O outro estava à morte, já desenganado no hospital. E os pais, a irmã, a mãe principalmente, não deixavam o irmão Brana sossegar. Tem uma visão com meu filho, tem uma visão com meu filho. Eu não posso ter. Eu não tenho nenhum poder em mim, não. Não é quando eu quero, não. Não é quando eu quero, não. Não é quando você quer, não. Mas quando chegou a visão, ele disse, vai lá buscar seu filho. Aleluia. Não temos poder suficiente para fazer nada. Você fica lutando com músculos, se acabando, homem. Você fica nervoso. Você fica pelejando. Você não tem poder para mudar filho, mudar filha. Quando vem a autoridade do alto, é diferente. Você vai requerê-los. Há de crer nisso. Continua o profeta. Como eu disse há algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali de pé. Ele era mais baixo do que eu. O irmão Brana era baixo. Um sujeitinho.
o seu chapéu puxado sobre a orelha. Estava engraçadinho. E o seu uniforme muito frouxo nele. Que gracinha. E andando por ali na rua, com um pequeno boné, com pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão e um pequeno apito. Andando por ali, de luvas brancas, e eles, aqueles carros, alguns, aqueles 350 HP, disparados por aquela rua, como relâmpago, simplesmente assim, zum, zum, zum. Bem, aquele pobre sujeitinho não podia parar um sequer. Ele não podia parar um pônei fugitivo com sua força. Cavalinho, pequenininha. Certo, não, certamente não. Mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia brilhando, soprando aquele apito e levantando aquela mão. Irmão, ô irmão, 300 HP dos motores, cantavam pneus e tudo mais. Não era o poder do homem, era a autoridade que ele tinha. É isto. Deixa a autoridade vir a você sobre um câncer. Deixa vir. O câncer vai murchar. Murchar, vai cantar pneus. Aleluia. Esta é a igreja. Esta é a igreja. Pode ser um punhado de santos roladores, assim chamados. Era o apelido que eles davam lá. Ou seja, o que for que você deseja chamar isto. Mas é a autoridade. É a autoridade. Você, irmã, tem autoridade sobre essa fraqueza, esses sintomas desagradáveis. Você, irmão, tem autoridade sobre esses sintomas desagradáveis. É autoridade atrás disto. É o que faz isto. Não importa as condições. Não importa as condições. A lei de Deus opera com sua palavra. Agora, isto não funcionará com o seu credo. Isto funcionará com a palavra. Isso não funcionará com o seu ismo. Sim, isto somente dá certo com a palavra. Isto é tudo. Agora, não importa a condição. Voltou tudo. Não importa. Não importa. Mestre, mestre, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria sido morto. Agora, 4 dias. Vamos lá. O homem chorou, Jesus. O homem. Mas não importava a condição de Lázaro. Nariz caído, inchado, se desfazendo. Só mau cheiro. Não importava a sua condição. A autoridade da vida chegou lá. Sobre a morte em putrefação. Lázaro, sai para fora.
Oh, que lei sublime! Era Deus, era o Logos, era o Verbo. Alguém disse, não, ele não era totalmente Deus. Ele chorou. Chorou lá no túmulo de Lázaro. O irmão Branham disse, mas isso é fraco demais. Isso é fraco demais, a galinha que morreu de fome. A sombra de uma galinha que morreu de fome. E quem que chamou o Lázaro? O mundo não pode negar que um morto de 4 dias foi ressuscitado sob uma voz de Jesus Cristo. O mundo tem que saber que não só de 4 dias, mais de 2000 anos na sepultura, vai se levantar sobre a voz, a mesma voz que chamou a Lázaro. Todos vão sair da sepultura, todos, e nós, quando vemos, nós vamos ser transformados. Foi o que São Paulo disse, creia de coração, tem essa lei dentro de você, o peixe tem uma lei dentro dele, que ele nada, vive dentro d'água. O pássaro tem uma lei que faz ele voar, e você tem uma lei que faz você subir ao encontro do Filho, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, multidão. Levanta as mãos e dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.